Olá meus caros inscritos. Hoje vamos ter 7 vídeos, pela doação do Ramon Aciad Soares. Muito obrigado pela doação, curtam o canal. Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 153. Benji estava muito animado para assistir ao filme que estava para estrear, estrelado por 2 de seus bons amigos, Troy e Emily. Era uma sensação estranha ver Emily finalmente realizando seu sonho de se tornar atriz. Se Benji quisesse, poderia ter pedido um favor semelhante a Troy, e Troy, sendo uma pessoa tão boa, o teria ajudado de bom grado a se tornar ator. No entanto, Benji não tinha o menor talento para atuar ou cantar. Ele nem sequer tinha o desejo de seguir tal carreira e se contentava em ficar nos bastidores. Ele ficou agradavelmente surpreso quando Troy começou a comparecer a casamentos de desconhecidos e a cantar suas músicas lá. O mais estranho era que os vídeos de suas apresentações, publicados online, não eram removidos por violação de direitos autorais. Parecia que Troy e a equipe de produção estavam permitindo que os vídeos permanecessem no YouTube. Em seguida, lançaram o videoclipe completo da música Sugar no YouTube, algo inédito para um videoclipe de grande porte produzido por uma produtora como a Warner Bros. O vídeo começa com Troy Armitage entrando em um conversível dirigido por um rapaz mais velho, também membro da banda, em uma área rural da Inglaterra. Troy começou a cantar a música com uma voz clara e nítida, aumentando o ritmo a cada instante. A combinação da beleza cênica da Inglaterra rural com a música que a acompanhava era de tirar o fôlego. Enquanto isso, o vídeo intercalava cenas de um casamento onde os preparativos para algo especial estavam em andamento, surpreendendo os noivos e todos os convidados. Sugar, Maroon 5. Estou sofrendo, meu bem, estou arrasado. Eu preciso do seu amor, amor. Preciso disso agora. O carro parou repentinamente em frente a uma igreja onde os convidados já estavam reunidos. Troy e sua banda entraram pela porta dos fundos do salão de recepção e se posicionaram atrás de uma cortina erguida especialmente para a apresentação. Os noivos foram chamados para a frente da cortina, que então caiu dramaticamente, revelando Troy e sua banda. Os recém-casados ficaram boquiabertos enquanto Troy começava a cantar o refrão contagiante. Seu açúcar. Sim, por favor. Você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Estou aqui porque preciso. Um pouco de amor, um pouco de compaixão. A partir desse momento, a história do vídeo fluiu perfeitamente. Troy e sua banda visitaram casamentos de diferentes culturas, caucasiana, negra, indiana, chinesa. Esses casamentos variavam de reuniões simples com poucos convidados a celebrações luxuosas que exibiam imensa riqueza. No entanto, um tema permaneceu constante em todos os casamentos. O foco estava nos recém-casados, em sua felicidade e em como Troy tornou o dia deles ainda mais memorável. O vídeo pareceu 100% genuíno e sem roteiro, já que os convidados em vários casamentos ocasionalmente quebravam o personagem e olhavam diretamente para a câmera, percebendo algo. O vídeo foi emocionante do início ao fim, terminando com Troy descendo do palco para abraçar os recém-casados. Ao final do vídeo, apareceu o título do filme, Echoes of You, seguido da mensagem: lançamento neste Natal em cinemas perto de você em todo o mundo. Da noite para o dia, o vídeo viralizou, espalhando-se por toda a internet. A imensa fama internacional de Troy, combinada com o crescimento explosivo do YouTube, colocou o vídeo no topo da lista de todos. O fato de o YouTube ter destacado o vídeo em sua página inicial também contribuiu para isso. Os comentários no vídeo forneceram informações fascinantes sobre o humor e a empolgação do público. Troy Armitage Sugar, vídeo oficial. 5.098.348 visualizações curtidas, 88.000 descurtidas, 326. @Scorpion. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Minha reação é igual à daquela noiva quando viu o vídeo oficial aqui. @BonitaJo. Esse jovem é tão único que se for cortado, sangra talento. Mal posso esperar para ver o filme nos cinemas. @Vendileroy. Puta merda. Isso é demais. Exatamente o tipo de música que eu precisava para me animar. Obrigada, Troy. @Joelone. Isso é incrível. Da música à história, ao vídeo, tudo é simplesmente perfeito. Assim como todos os projetos do Troy até hoje. Com certeza vou assistir ao filme. @TheGoldenEmperor. Como ele ousa. Como Troy pode ser tão alto, bonito, talentoso e ainda namorar a Rihanna? É como se ele tivesse ganhado na loteria. Eu o odeio. Não de verdade, mas você entendeu o que eu quis dizer. @Scorpion. Você se esqueceu que ele também é rico. @TheGoldenEmperor. Cara chorando alto. @Norak. Com certeza. Estava esperando por esse filme há décadas. Graças a Deus ele chegou. Mal posso esperar para assistir. @BealBanana. Não entendo todo esse alvoroço em torno desse garoto. Todas as meninas da minha escola são loucas por ele. Claro, ele é bonito e a música é fácil de ouvir, mas sério, às vezes é demais. @Garfield. Parece que alguém está com inveja. @Scorpion. Claro que sim. Troy é o ser humano perfeito que Deus já criou. Seria uma tragédia se as pessoas comuns não tivessem inveja dele. @Grace. Acho que me apaixonei por de novo depois de ouvir essa música. @Scorpion. Então ouça o resto do álbum dele e você vai morrer de rir. É bom demais. @Sonian. Eu ia dizer isso.
Sugar é boa, mas nem chega perto de ser a melhor música da lista. Este álbum é o melhor que já ouvi. Anotem o que eu digo, ele entrará para a história como um dos maiores álbuns de todos os tempos. O motivo pelo qual o vídeo se tornou tão famoso tão rapidamente foi a forma como as pessoas o compartilharam em plataformas de mídia social como MySpace e Orkut. Em uma semana após a publicação, ele acumulou incríveis 5 milhões de visualizações, um número inédito para qualquer plataforma de compartilhamento de vídeos na época. Até mesmo o trailer do filme, Echoes of You, só conseguiu 500 mil de visualizações. Com esse único vídeo, Troy demonstrou que veio para revolucionar a indústria musical e de forma impactante. Todos já conheciam sua música com nome desde a infância e por suas apresentações em Billy Elliot, o musical. No entanto, essa foi sua primeira incursão na música pop, e não apenas com uma música, mas com um álbum completo. A trilha sonora completa do filme foi lançada uma semana antes da estreia, e todos que a ouviram ficaram convencidos de que ela quebraria todos os recordes. Não acredito que estamos fazendo isso, disse Ashley, animada. Esta é a segunda estreia que vou assistir na minha vida. Tudo graças a você, Benji. Fique comigo até o fim e você poderá ir a mais eventos como este, disse Benji esperançoso, mas Ashley apenas balançou a cabeça negativamente. Eu já te disse que não posso fazer isso, disse ela tristemente. Não quero te iludir, Benji. Eu sei, só estou dizendo, resmungou Benji. A vida era tão injusta às vezes. Ashley tinha sido aceita em Harvard e iria embora em menos de um ano. Benji, por outro lado, não era particularmente bom nos estudos ou nos esportes, e também não tinha pais ricos ou influentes para ajudar em suas chances. Frequentar a mesma faculdade que Ashley era quase impossível para ele. Os dois haviam concordado em terminar o relacionamento de forma amigável e continuar amigos, mas Benji ainda estava com dificuldades para seguir em frente. Se ele não a tivesse convidado antes do término, poderia muito bem vir sozinho esta noite. Ele respirou fundo para se acalmar e soltou o ar com um suspiro. Tudo bem, vamos entrar então. Benji exibiu um sorriso forçado antes de entrar no teatro onde acontecia a estreia nova-iorquina de Echoes of You. O evento estava repleto de estrelas, e a energia da noite era palpável. Ele conheceu Emily e seu novo namorado, Rob, rapidamente, mas Emily parecia tão absorta em Rob que não lhe deu muita atenção. Benji não se importou. Ele sabia o que era estar apaixonado naquela idade. Em seguida, Benji passou a admirar as outras celebridades à distância. De Natalie Portman a Scarlett Johansson, de Johnny Depp a Christian Bale, muitas das estrelas mais brilhantes de Hollywood marcaram presença. Benji resistiu à vontade de se derreter quando Scarlett Johansson passou por ele casualmente. Então, a estrela da noite entrou, e ele não estava sozinho. Uma diva deslumbrante agarrou o braço de Troy enquanto faziam sua entrada. Qualquer outro ator no lugar de Troy poderia ter se misturado com as celebridades, mas não Troy. No momento em que avistou Benji, um enorme sorriso se abriu em seu rosto e ele caminhou rapidamente até lá, ainda acompanhando Rihanna. E aí, Benji? Troy o cumprimentou com um abraço fraternal antes de se virar para a garota ao seu lado. E Ashley? Vocês dois já conheceram a Rihanna? Após as formalidades iniciais, não demorou muito para que os quatro começassem a conversar como amigos íntimos. Adorei seus sapatos, Ashley, comentou Rihanna radiante. Onde você os comprou? Benji e Troy trocaram um sorriso antes de Benji comentar, garotas. Troy assentiu com um gesto sábio, mas guardou seus pensamentos para si. Nesse instante, mais duas pessoas entraram no teatro, e Benji ficou surpreso ao vê-las, especialmente a garota. Emma, Jamie, Troy cumprimentou os recém-chegados com entusiasmo antes de se virar para Benji e Ashley. Aproveitem o filme hoje à noite. Vocês vão adorar. Pretendemos fazer isso, respondeu Ashley com um sorriso. Com isso, Troy e Rihanna se desculparam e foram conversar com Jamie Bell e Emma Watson, deixando Benji e Ashley sozinhos. Por que Emma Watson está aqui? Perguntou Ashley incisivamente. Você não disse que eles tiveram um término conturbado? Benji deu de ombros. Não sei de tudo. Eles ainda estão trabalhando em Harry Potter, então faria sentido se resolvessem as coisas. Ashley assentiu com a cabeça, compreendendo, embora sua curiosidade persistisse. Logo chegou a hora da estreia. Benji e Ashley sentaram-se ansiosamente, mas o entusiasmo de Benji diminuiu quando ele percebeu que lhe haviam atribuído lugar ao lado de Emma Watson. Oi. Emma o cumprimentou calorosamente ao se sentar. Você é amigo do Troy, né? Acho que nos conhecemos na estreia de Harry Potter. Sim, Prisioneiro de Azkaban, respondeu Benji secamente. Um silêncio constrangedor se seguiu. Benji evitou continuar a conversa, tendo perdido todo o respeito por Emma depois de saber o quanto ela havia magoado Troy. Ele tinha certeza de que se falasse, algo desagradável poderia escapar, então optou por ficar quieto. Percebendo a tensão, até Ashley se absteve de puxar assunto. Após alguns minutos desconfortáveis, as luzes do cinema diminuíram, sinalizando o início do filme. A cena de abertura não começou com diálogos ou uma configuração tradicional. Em vez disso, o filme começou com uma música, um número musical completo, perfeitamente integrado à história. Troy apareceu na tela vestido com roupas de skatista, uma camiseta larga, calças cargo e um boné de hip hop. Um skate completava o visual. Ele estava acompanhado por um grupo de rapazes da sua idade,
cada um exalando uma energia rebelde. Então a música começou funk e eletrizante, diferente de tudo que Benji já tinha ouvido. Momentos depois, a voz de Troy entrou, combinando perfeitamente com a vibe e definindo o tom para o resto do filme. Bad Guy, Billie Eilish, camisa branca agora vermelha, meu nariz sangrando. Dormindo, você está na ponta dos pés. Andando sorrateiramente como se ninguém soubesse. Você acha que é tão criminoso? Ah, hematomas nos meus 2 joelhos por sua causa. Imploro que me perdoe e eu imploro. O que eu quero quando quero. Minha alma tão cínica. Você gosta de caras durões. Tipo, é um cara bem durão. Não me canso desse cara. Cara sempre com o peito estufado. Eu sou desse tipo ruim. Tipo que deixa sua mãe triste. Deixe seu namorado louco de tesão. Tipo pode levar um tiro do pai. Eu sou o vilão. Eu sou o vilão. Benji ficou completamente chocado com a música que tocou. Embora soubesse que o álbum havia sido lançado, ainda não o tinha comprado. Queria experimentar a música pela primeira vez no cinema, rodeado por outros espectadores. Agora estava feliz por ter esperado. A música era fenomenal. Inconvencional, com fortes elementos eletrônicos, mas inegavelmente cativante. Quanto mais ele ouvia, mais forte ficava a vontade de cantarolar junto. E a maneira como Troy pronunciou a palavra do foi absolutamente perfeita. O videoclipe que acompanhava a música era igualmente inovador. Nele, Troy e sua equipe de filmagem realizavam manobras radicais de skate durante quase toda a sua duração. Eu sou o vilão. Troy concluiu a música com um floreio, deixando Benji ansioso para ir para casa e ouvi-la novamente. Ao final do vídeo foi revelado que ele estava sendo reproduzido no YouTube, onde já havia acumulado milhões de visualizações. A cena mudou para uma menina, de uns 12 ou 13 anos, assistindo ao vídeo na tela do computador com entusiasmo. Ela usava um boné grande, mas era evidente que estava careca por baixo, o que indicava sua luta contra o câncer. Sentada ao lado dela estava Emily, sua irmã mais velha, cuja expressão denunciava sua aversão à música. No entanto, quando a menina mais nova se virou para ela, Emily forçou um sorriso radiante e disse: Vamos logo, ou vamos nos atrasar para o show do Troy. Benji não pôde deixar de admirar a atuação de Emily. Em apenas uma cena, ela transmitiu tanta emoção e contexto principalmente através de suas expressões faciais. A narrativa então acompanhou as irmãs até o show de Troy. Bailey, a personagem de Emily, fazia comentários sarcásticos sobre Troy a cada poucos segundos, deixando claro seu desprezo por ele. Pessoas como ele são a razão pela qual a música de verdade está morrendo, reclamou ela para a irmã mais nova. Elas usam EDM indiscriminadamente quando poderiam estar usando instrumentos de verdade como bateria e guitarra. A irmã mais nova, no entanto, não lhe deu atenção, aguardando ansiosamente a apresentação de Troy. E que apresentação! Foi uma performance eletrizante que fez o teatro inteiro vibrar com sua originalidade e a batida pulsante da bateria. Radioativo, Imagine Dragons. Troy estava no centro do palco, atraindo todos os olhares com um enorme tambor à sua frente. A cada poucos instantes, ele o golpeava com uma grande baqueta, cada batida ressonante eletrizando a atmosfera antes de ele começar outra música poderosa. Enquanto a primeira música focava em EDM e melodias não convencionais, esta segunda apresentação inclinou-se fortemente para o rock. Ela exibiu a impressionante extensão vocal de Troy, revelando um lado mais bruto e visceral de seu talento, um contraste marcante com a faixa anterior. Quando a música atingiu seu clímax, o público no teatro estava completamente imerso. Eles cantaram junto com entusiasmo: Sou radioativo, radioativo. Muitos batiam no peito, nos assentos ou em qualquer superfície que encontrassem para acompanhar o ritmo viciante. A batida era absolutamente contagiante. Dana, a garotinha com câncer, deu um sorriso presunçoso para a irmã. Está feliz agora? Ele usou bateria nessa música, não EDM. Bailey ignorou a irmã como se ela nem tivesse dito nada. Ao término da música, Troy fez uma pequena pausa, cedendo lugar a outro cantor. Em seguida, dirigiu-se ao seu trailer para se preparar para o próximo segmento do programa. Enquanto isso, Bailey, precisando usar o banheiro, saiu do seu lugar. Por pura coincidência ou destino, ela entrou acidentalmente no trailer errado. Capítulo 154. Emily foi a primeira a chegar ao trailer, confundindo com um banheiro químico disponibilizado pelos organizadores do evento para o público do show. Enquanto isso, Troy, atrasado por uma multidão entusiasmada de fãs, em sua maioria mulheres que se agarravam a ele de forma cômica, chegou um pouco depois. De volta ao seu trailer, ele tentou abrir a porta do banheiro, sem perceber que alguém já o estava usando. Ele lutou com a porta, usando toda a sua força. A plateia caiu na gargalhada com a cena caricata em que a porta não se mexeu, apesar dos tremendos esforços de Troy. O ápice da comédia aconteceu quando a porta se abriu sozinha depois que ele soltou a maçaneta. A personagem de Emily Bailey estava do outro lado. No instante em que seus olhares se cruzaram, houve uma faísca inegável entre os dois. Mas, como dizem, às vezes, o ego se intromete entre as pessoas. Bailey, que havia sido muito vocal sobre sua antipatia por Troy, não queria aceitar essa conexão e chegou ao ponto de fingir indiferença em relação ao nome dele. O que se seguiu foi um debate animado sobre a música dele, com evidente diversão por trás das brincadeiras. Bailey criticou a música eletrônica e a aparência de Troy sem camisa, enquanto Troy a provocou por se recusar a revelar seu nome. Caramba! Ashley exclamou ao lado de Benji. Eu não fazia ideia de que essa Emily era tão boa. Benji também não.
Embora ele e Emily fossem amigos à distância, ele nunca teve certeza se ela era realmente talentosa ou se Troy a havia escalado por favor. Seu papel limitado em Brick não revelou muito. A cena mudou para Troy no palco, agora vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, mas estava aberta na frente, mostrando seus abdominais esculpidos no meio. Pessoal, disse ele à multidão com o microfone na mão, acabei de conhecer alguém que me disse, sem rodeios, o quanto detesta as minhas músicas. A plateia vaiou o crítico invisível. Concordo com o que você disse, continuou Troy, mas eles também me desafiaram a cantar uma música melhor, livre de qualquer influência da música eletrônica. Então, aqui vai uma pequena surpresa para você. Eu planejava lançá-la com meu próximo álbum, mas acho que uma prévia não fará mal. A multidão explodiu em aplausos, e a empolgação era compartilhada pela pequena Dana, embora sua irmã, Bailey, permanecesse distante. Troy começou a dedilhar seu violão, acompanhado por sua banda com instrumentos tradicionais. A ausência de música eletrônica conferiu à apresentação uma qualidade atemporal. Enquanto Troy cantava, Benji sentia como se estivesse em uma sala de concertos ao vivo. A cinematografia intensificou a experiência, com cortes rápidos alternando entre Troy, Bailey e a plateia, criando uma atmosfera eletrizante. Embora o público do filme não conseguisse cantar junto com a letra desconhecida, a melodia contagiante da música fez com que eles cantarolassem o refrão em pouco tempo. O que te faz bonita, One Direction? Meu bem, você ilumina meu mundo como ninguém mais. O jeito como você joga o cabelo me deixa sem palavras. Mas quando você sorri para o chão, não é difícil perceber. Você não sabe. Você não sabe que é linda. Quando a música e o show terminaram, Troy estava nos bastidores, em seu trailer, quando seu empresário entrou, seguido pela pequena Dana e como era de se esperar, por Bailey. Como parte do acordo da Fundação Make-A-Wish para realizar o sonho de Dana, ela teve a oportunidade de conhecer Troy pessoalmente. Dana estava radiante, praticamente brilhando de alegria, e Troy se comportou como um perfeito cavalheiro. No entanto, seus olhos não paravam de se desviar para a irmã mais velha dela, que permanecia em silêncio ao fundo. Então, você ainda acha que minha música é um lixo? Troy finalmente perguntou a Bailey, sem conseguir se conter. Meu Deus! Exclamou Dana chocada, virando-se para a irmã. Era você? Bailey deu de ombros casualmente, ignorando a irmã. Foi mais ou menos, eu acho. Ainda não é meu tipo. Não é culpa sua, eu sou da velha guarda. Gosto de músicas retro. Não se fazem mais músicas assim. Quando a reunião estava terminando, Troy impediu as garotas de irem embora. Esperem. Pelo menos me digam seus nomes antes de irem. Bailey ergueu uma sobrancelha com uma expressão fria. Nunca mais nos encontraremos. Nunca se sabe, disse ele enigmaticamente. Bailey inclinou a cabeça, pensativa, antes de finalmente responder. Georgia. Meu nome do meio. É tudo que você vai ouvir hoje. Então saiu da sala com a irmã. Georgia, hein? Troy murmurou pensativo. Nem pense nisso, interrompeu seu empresário, interpretado por Paul Rudd, antes que Troy pudesse dizer mais alguma coisa. Preciso te lembrar o que aconteceu da última vez que você namorou uma fã? Ela é diferente, insistiu Troy. O gerente deu uma risadinha. São todas diferentes. Pelo menos no começo. E não vamos esquecer, sua sorte com as mulheres não é exatamente tão boa quanto sua sorte com a música. O filme então transita para um flashback, acompanhado por uma bela melodia ao fundo. A cena mostra Troy escoltando uma mulher deslumbrante de vestido vermelho por uma porta dos fundos, tal como na icônica tomada longa de Os Bons Companheiros. Os funcionários o cumprimentam calorosamente, claramente familiarizados com ele. Night Changes, One Direction. Vou sair hoje à noite. Transforma-se em algo vermelho. A mãe dela não gosta desse tipo de vestido. Ela está ostentando tudo o que nunca teve. Na sequência de cenas, Troy aparece saindo com diferentes mulheres, cada uma vestindo um vestido de cor diferente, azul, verde, amarelo e preto. Seus rostos permanecem ocultos, mas a diversidade de seus tons de pele, tipos físicos e estilos deixa claro que são todas pessoas diferentes. Os encontros são variados, o primeiro em um restaurante sofisticado, o segundo em um parque temático, o terceiro em uma pista de patinação, o quarto em sua casa e o quinto em um longo passeio de carro pelo interior. A princípio, tudo parece perfeito. Troy se dá bem com todas as mulheres, mas eventualmente o desastre acontece todas as vezes. O primeiro encontro termina quando o namorado furioso da garota aparece, jogando água e comida em Troy. No segundo encontro, Troy passa mal em uma montanha-russa e vomita no vestido da garota. Durante o encontro na pista de patinação, ele e a garota caem, resultando em pernas quebradas. Em casa, Troy acidentalmente se incendeia e durante um passeio de carro pelo interior, é parado pela polícia e preso por dirigir sem carteira de habilitação. Benji não conseguiu conter o riso enquanto assistia à montagem hilariamente caótica. No entanto, a música que acompanhava as cenas era inegavelmente perfeita para a situação. De repente, o flashback terminou e Troy foi mostrado de volta em seu trailer, sentado sozinho. Eu simplesmente sei que ela é diferente, murmurou para si mesmo. A cena seguinte mostra Bailey voltando da escola para casa com algumas amigas. Ao se aproximarem de sua casa, Bailey paralisou, atônita com a cena diante de si. Espere, exclamou sua amiga, igualmente chocada. É o Troy? Essa foi toda a deixa que Troy precisava. Parado em frente à casa de Bailey, ele começou a cantar uma música, à moda antiga, com sua voz ecoando pela rua silenciosa. Até eu te encontrar, Stephen Sanches.
Georgia, me envolva em todos os seus. Eu quero você em meus braços. Oh, deixe-me te abraçar. Eu nunca mais vou te deixar ir, como fiz da última vez. Ah, eu costumava dizer. Eu nunca mais me apaixonaria até encontrá-la. Bailey ficou mais do que surpresa ao ouvir uma estrela como Troy cantar uma música escrita especialmente para ela, perfeitamente adaptada ao gênero retro que ela adorava. Era impecável em todos os sentidos, o tipo de gesto romântico grandioso que encantaria qualquer garota. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Ei, idiota! Outro garoto se aproximou de Bailey e a abraçou de lado, sem cerimônia. Canta essa música para outra pessoa. A Bailey é minha. O garoto era ninguém menos que Robert Pattinson, o atual namorado de Emily na vida real. Troy ficou momentaneamente surpreso, assim como a plateia. Ninguém suspeitava que Bailey já estivesse em um relacionamento com alguém tão bonito quanto Rob. Não era uma canção de amor para ela, defendeu Troy em tom ponderado. Faz parte do meu próximo álbum. Eu só queria que minha nova amiga Bailey a ouvisse antes de qualquer outra pessoa. Com essa declaração, ele revelou que agora sabia o primeiro nome dela, graças a Rob. Rob pareceu cético, mas não captou o significado do gesto. O fato de não ter associado o nome do meio de Bailey, Georgia, a música mostrou o quão pouco ele realmente a entendia. Com essa constatação, Troy se afastou da cena. Bailey parecia visivelmente em conflito, dividida entre os dois homens que disputavam sua atenção. Mas naquele momento, ela escolheu o diabo que conhecia bem, segurando a mão de seu namorado atual, um gesto que Troy notou claramente. Apesar disso, Troy começou a trocar mensagens com Bailey ocasionalmente, apresentando as conversas como amigáveis. Surpreendentemente, ela retribuiu. Uma suave melodia de guitarra começou a tocar enquanto a cena mudava para Troy, sozinho em seu quarto de hotel naquela noite. Ele estava em frente ao espelho, contemplando seu reflexo antes de começar a cantar. Treinar você melhor, Shawn Mendes. Não vou mentir para você. Eu sei que ele simplesmente não é o certo para você. E você pode me dizer se estou errado. Mas eu vejo isso no seu rosto. Quando você diz que ele é o único que você quer, e você está gastando todo o seu tempo nessa situação errada. E sempre que você quiser que pare. A música continuou tocando durante uma cena em que Bailey e Rob discutiam acaloradamente sobre Troy. A discussão mudou abruptamente quando eles abandonaram as palavras e começaram a se beijar apaixonadamente. Observando toda a cena a poucos metros de distância, a expressão de Troy era de profunda tristeza, e a música que tocava capturava perfeitamente a dor daquele momento. Conforme a música avançava, o relacionamento entre Rob e Bailey se tornava cada vez mais turbulento. O comportamento de Rob se tornou possessivo, ele agarrava o rosto ou a mão dela com força e, em uma ocasião, chegou a empurrá-la contra a parede. Bailey não resistia nem protestava, ela suportava tudo em silêncio, sem saber o que era melhor. Em casa, ela presenciava uma dinâmica semelhante entre seus pais, que frequentemente brigavam por causa do estresse causado pela doença da filha mais nova. Para Bailey, esses relacionamentos pareciam normais, o que contribuiu para que ela aceitasse as ações de Rob. Ao final da música, Troy tomou uma decisão. Ele começaria uma turnê pelos Estados Unidos para se distanciar de Bailey e resolver seus sentimentos. No entanto, antes de partir, ele resolveu encontrá-la uma última vez. O que Troy viu durante aquele encontro o deixou furioso. Rob e Bailey estavam discutindo novamente, mas desta vez Rob a esbofeteou. Furioso, Troy interveio, dando um soco na bochecha de Rob antes de desferir uma série de golpes que deixaram o outro garoto no chão. Troy. Bailey gritou impotente. Pare. Ele não vale a pena. Ele não vale a pena para você, retrucou Troy, com a voz carregada de raiva. Você não vê, Bailey? Ele não é bom para você. Bailey hesitou, mas apenas por um instante. Então, dando um passo à frente, beijou Troy bem na frente de Rob, sem se importar com a reação do outro rapaz. O primeiro beijo deles foi de tirar o fôlego, como um filme, com a câmera girando 360 graus ao redor deles, capturando cada nuance emocional. Quando se separaram, pequenos sorrisos permaneceram em seus lábios, demonstrando o quanto ambos haviam aproveitado o momento. Sem desviar o olhar de Troy, Bailey declarou: Estou terminando com você, Rob. Estou com o Troy agora. Rob ficou de pé, encarando-os com um olhar fulminante antes de se afastar, deixando Troy e Bailey para trás. Os dois trocaram sorrisos afetuosos, com as testas encostadas num gesto terno de intimidade recém-descoberta. Normalmente um filme terminaria com um final tão emocionante, mas este era apenas o começo da jornada deles. Nas cenas seguintes, Troy e Bailey enfrentariam seu primeiro obstáculo como casal, a carreira dele. Tem certeza de que quer vir a esta sessão de fotos? Perguntou Troy, hesitante. É um pouco ousada, e o vídeo pode ter cenas que você não vai gostar. Agora eu tenho que ir, insistiu Bailey com um olhar determinado. A contragosto, Troy concordou. O que se seguiu foi a gravação de uma nova música, Closer, com a participação de Rihanna. O refrão cativante da faixa deu o tom para uma sequência ousada e arrojada. Closer, Chainsmokers, I'll say. Então, meu bem, me abrace mais forte. No banco de trás do seu rover. Sei que você não tem condições de pagar. Morda essa tatuagem no seu ombro. Puxe os lençóis bem do canto. Daquele colchão que você roubou. Do seu colega de quarto em Boulder. Nós nunca envelhecemos. O videoclipe da música mostrava Troy e Rihanna em momentos bastante íntimos, sem trocadilho. Começando com uma cena quente no quarto, as filmagens transicionavam para um luxuoso Range Rover percorrendo a paisagem campestre inglesa.
Troy e Rihanna encontraram todas as oportunidades para trocar beijos apaixonados, e a química entre eles era inegável. Bailey não gostou do vídeo por razões óbvias, mas optou por não expressar suas preocupações em voz alta. Após o término das filmagens, algo sem precedentes aconteceu. O relacionamento de Troy e Bailey foi exposto ao público. Uma fotografia do beijo dos dois foi parar em um importante tabloide britânico e logo se espalhou pelo mundo todo. Bailey, uma garota simples e não acostumada a tanto escrutínio, se viu alvo de atenção implacável. Na escola, seus colegas zombavam dela com piadas grosseiras, muitas vezes de cunho sexual, sobre ela e Troy. Ela não gostava dos comentários, mas os suportava em silêncio por causa da gentileza de Troy. Troy tinha feito tanto pela família dela, ajudando a irmã a consultar o melhor médico do país e até mesmo apaziguando as tensões entre os pais dela. Por esses motivos, Bailey se sentia profundamente grata a ele. Certa noite, durante um encontro, Troy contou a história de seu primeiro videoclipe, com nome, que ele lançou com apenas 11 anos. O vídeo o catapultou para a fama internacional. Bailey assistia ao vídeo em uma filmadora portátil quando dois fãs de Troy se aproximaram. O casal, que se casaria em poucos dias, estava ansioso para conversar com ele. No entanto, Troy os dispensou, não querendo dividir seu tempo com mais ninguém enquanto estivesse com Bailey. Bailey não gostou da atitude dele e o repreendeu por tratar tão mal seus fãs. A discussão se transformou em uma acalorada briga. Eventualmente, Troy se sentiu culpado e decidiu se redimir. De surpresa, ele compareceu ao casamento do casal. E não apenas ao deles, ele começou a aparecer de surpresa em outros casamentos também, registrando a alegria em vídeo. A compilação foi posteriormente postada no YouTube, onde viralizou em poucos dias. Na cena seguinte, as inseguranças de Bailey ressurgiram. Por que você teve que gravar aquele clipe para aquela patricinha? Perguntou ela amargamente, referindo-se a Rihanna. Você nem canta naquela música. É uma relação de troca mútua em músicas como essas, explicou Troy. Quando ela concordou em cantar Closer comigo, prometi participar do videoclipe dela. Além disso, ela é uma boa amiga. Bailey o abraçou com mais força. Eu simplesmente não gosto de te ver beijando outra pessoa. Troy deu um tapinha leve nas costas dela. Não se preocupe, meu amor. Meu coração pertence a você e somente a você. Encontramos o amor, Rihanna, Calvin Harris. O próximo vídeo, We Found Love, foi inteiramente cantado por Rihanna, com Troy interpretando seu par romântico. A história retratava o casal como viciados em drogas, vivendo de forma imprudente, entregando-se à paixão, à bebida e aos narcóticos. O final trágico mostrava a personagem de Rihanna abandonando Troy devido aos seus excessos, o que o levava a uma overdose em desespero. A tela escurecia antes da mensagem aparecer. Diga não às drogas. Uma mensagem comovente para um filme dentro de um filme. Ironicamente, durante as filmagens de We Found Love, alguém ofereceu drogas a Troy. Ele recusou, mas aceitou uma amostra grátis e as informações de contato que o traficante forneceu, guardando-as no bolso sem nenhuma intenção de usá-las. As filmagens aconteceram nos Estados Unidos, e Troy retornou ao Reino Unido em um jato particular. Ao aterrissar, recebeu uma notícia devastadora. A irmã de Bailey, Dana, havia sofrido uma recaída do câncer e estava na UTI. Bailey se isolou, recusando-se a falar com Troy, pois queria lidar com a situação sozinha. Respeitando sua necessidade de espaço, Troy se afastou. Havia pouco que ele pudesse fazer. Dana já estava recebendo cuidados dos melhores médicos do país. Enquanto isso, o empresário de Troy o pressionou sobre suas obrigações profissionais. Relutantemente, ele concordou em gravar uma nova música. O Lovely Billie Eilish Khalid. Espero que um dia eu consiga sair daqui, mesmo que leve a noite toda ou 100 anos. Preciso de um lugar para me esconder, mas não consigo encontrar nenhum por perto. Quero me sentir vivo, mas lá fora não consigo vencer meu medo. Não é maravilhoso estar completamente sozinho? Coração de vidro, mente de pedra. Despedace-me da pele aos ossos. Olá, seja bem-vindo. De volta. Enquanto a bela voz de Troy conduzia a próxima música, a história se desenrolava em segundo plano. Bailey permanecia firme ao lado de sua irmã Dana, enquanto Troy fazia repetidas tentativas de se aproximar dela. A cada vez, Bailey o rejeitava. Durante o último e comovente verso da música, o monitor cardíaco de Dana registrou uma linha reta. O som ecoou pelo quarto do hospital, e vários espectadores no teatro enxugaram as lágrimas diante da cena devastadora. A perda da irmã mergulhou Bailey em uma profunda depressão. Lutando para lidar com a situação, ela tomou a dolorosa decisão de terminar o relacionamento com Troy. Ela não conseguiu nem mesmo encará-lo pessoalmente, dando a notícia devastadora por telefone. Para Troy, o término do relacionamento foi um golpe devastador. Desesperado para anestesiar a dor, ele recorreu à cocaína que havia recebido durante as filmagens de We Found Love nos Estados Unidos. A princípio, era um mecanismo de defesa, uma forma de silenciar a angústia no peito. Mas logo, a droga se tornou a única coisa que lhe importava, dominando cada momento de sua vida. Seu empresário ficou cada vez mais preocupado. Na esperança de tirar Troy de sua espiral descendente, ele marcou um encontro com um renomado diretor de cinema que queria Troy para o papel principal em seu próximo projeto. Ele pensou que experimentar coisas novas como atuar poderia fazer com que Troy melhorasse. O jovem astro concordou a contragosto, mas optou por dirigir até a reunião. Pouco antes de sair, cheirou uma grande quantidade de cocaína, o que o deixou em um estado alucinatório. A luz ofuscante de Vake,
A música Blinding Lights, com seu ritmo envolvente, tocava enquanto Troy acelerava pelas ruas da cidade, sua visão embaçando e a realidade se distorcendo. A cena era ao mesmo tempo hipnotizante e aterrorizante, enquanto ele dirigia de forma errática, evitando colisões por pouco, até que de repente não conseguiu mais. A música atingiu um clímax chocante quando o carro de Troy se chocou contra outro veículo. A tela ficou preta, deixando a plateia em silêncio atônito. Por favor, me diga que ele não morre, perguntou em voz alta uma garota no cinema, expressando o sentimento compartilhado por muitos espectadores. Felizmente, Troy sobreviveu ao acidente, embora por pouco. Ele foi levado às pressas para o pronto-socorro em estado crítico. A notícia de que o ícone adolescente internacional estava dirigindo sob o efeito do álcool se espalhou rapidamente, gerando indignação e preocupação. Bailey, assistindo ao noticiário em casa, foi tomada por preocupação e culpa. Ela correu para o hospital para ver Troy, mas foi impedida por seu empresário. Você não é bom para ele, disse o personagem de Paul Rudd com firmeza. Antes de você, ele era apenas um adolescente normal. Ele nem sequer tinha experimentado álcool, muito menos drogas. Mas agora, ele balançou a cabeça com a voz carregada de frustração. Não vou impedi-lo de vê-lo, mas pergunte a si mesmo, você quer vê-lo morto? Porque se você o provocar novamente, é exatamente para isso que isso vai dar. Bailey desabou em lágrimas, mas decidiu honrar as palavras dele pelo bem de Troy. Saindo correndo do hospital, ela cruzou com Rihanna, que tinha ido visitar Troy. As duas trocaram um longo olhar antes de seguirem em direções opostas sem dizer uma palavra sequer. Troy acabou se recuperando, mas o acidente marcou uma virada em sua vida. Assim que seu estado se estabilizou, ele foi internado em uma clínica de reabilitação. No entanto, a dor da ausência de Bailey o atormentava. Ele não conseguia entender por que ela não visitará, mesmo depois de uma experiência tão perigosa. Em uma das sessões de grupo da clínica de reabilitação, Troy cantou uma música emocionante para seus colegas pacientes, demonstrando o quanto aquilo o havia afetado. Alguém que você ama, Lewis Capaldi? Agora o dia sangra. Ao cair da noite. E você não está aqui, para me ajudar a superar tudo isso. Baixei a guarda. E então você puxou o tapete. Eu estava começando a me acostumar a ser alguém que você amava. Nem era preciso dizer que vários membros da plateia enxugaram as lágrimas enquanto a canção emocionante de Troy ecoava pelo teatro. Cada nota carregada de dor crua cativou a todos que a ouviram. Após aquele primeiro dia, tornou-se uma espécie de ritual, no qual Troy cantava a música para seus colegas pacientes. Certo dia, durante uma dessas apresentações, Rihanna visitou Troy. Ela ficou visivelmente emocionada com a profundidade da canção. Você precisa se libertar disso, ela insistiu em seguida, com a voz suave, porém firme. Troy balançou a cabeça firmemente. É algo muito pessoal. Isso não é para o mundo todo. Rihanna, compreendendo sua relutância, ofereceu uma alternativa. Então vamos criar algo novo. Juntos. Após um momento de hesitação, Troy concordou. Faltando apenas uma semana para terminar a reabilitação, ele começou a planejar a colaboração com Rihanna. O resultado foi simplesmente mágico. Era a mesma música que eles acabaram apresentando no show dela, que foi lançada no YouTube por um fã. Não nos falamos mais, Charlie Puth e Selena Gomez? Não quero saber. Que tipo de vestido você vai usar hoje à noite? Se ele está te abraçando com tanta força, do jeito que eu fazia antes. Eu tive uma overdose. Você devia ter imaginado que seu amor era um jogo. Agora não consigo te tirar da minha cabeça. Oh, que pena, que não conversamos mais. À medida que o videoclipe do dueto era exibido, o público tinha vislumbres das vidas de Troy e Bailey. Troy, imerso na criação da música, estava lentamente reconstruindo sua vida. Enquanto isso, Bailey estava longe de ser feliz. Seus pais, já em uma situação delicada, entraram com o pedido de divórcio após a morte de Dana. Ela é perseguida por todos ao seu redor por ter partido o coração de Troy e causado indiretamente o acidente. Ela está farta de tudo e quer escapar. Desesperada por um novo começo, ela se candidatou a uma universidade na França, determinada a deixar o Reino Unido para trás. Quando a música terminou, a narrativa voltou para Troy e Rihanna. No momento de tranquilidade, Rihanna se inclinou para a frente e o beijou. Para surpresa de Rihanna, Troy não retribuiu o beijo. Você ainda a ama, não é? Rihanna perguntou suavemente. Ela não precisava de resposta, o olhar dele o entregou. Vá atrás dela. Mas quando Troy procurou Bailey, descobriu que ela já havia partido para a França. A mãe dela se recusou a revelar qual universidade ela havia escolhido. Embora com o coração partido, desta vez Troy não se deixou abater. A vida seguiu em frente. Profissionalmente, a carreira de Troy decolou, mas ele permaneceu solteiro por um ano, incapaz de esquecer Bailey. Certo dia, durante uma parada em Londres em sua turnê mundial, quando ele estava prestes a subir ao palco, alguém o parou nos bastidores. Era a mãe de Bailey. Bailey está de volta a Londres, disse ela com urgência. Mas ela está prestes a partir. Ela está na estação de trem. Se você se apressar, pode impedi-la. A expressão de Troy endureceu. Por que agora? Por que você não me disse onde ela estava no ano passado? Ela me proibiu, disse ela com a voz trêmula. Até hoje, eu não tinha me dado conta de como ela estava infeliz sem você. Você precisa ajudá-la, Troy. Sinto muito, disse Troy em voz baixa com amargura na voz. Já superei. Ela também deveria. Ele se virou e caminhou até o palco. Enquanto dedilhava o violão, sua mente divagava. As notas falhavam.
Frustrado, ele fechou os olhos, largou o instrumento e saiu do palco furioso. A multidão prendeu a respiração quando Troy saiu do palco, mas ele não se importou. Na rua, pegou emprestado o carro de um fã e correu para a estação de trem. Ali, em meio ao caos dos passageiros que desembarcavam, driblando as verificações de segurança e mobilizando seus fãs para acionar todos os alarmes nacionais na estação, ele a encontrou. Bailey. Troy? Ela sussurrou atonita. O reencontro deles foi emocionante e comovente ao mesmo tempo. Quando ele finalmente a puxou para um beijo apaixonado, a música final do filme começou a tocar. A câmera fez um movimento panorâmico para trás, mostrando o casal reunido emoldurado pelo trem que partia. All of me, John Legend. Porque tudo em mim. Ama tudo em você. Ama suas curvas e todas as suas arestas. Todas as suas imperfeições perfeitas. Dê tudo de si para mim. Darei tudo de mim por você. Um vídeo final mostrou Troy e Bailey aproveitando o tempo juntos enquanto a bela melodia tocava ao fundo. Lentamente a música foi crescendo até atingir um clímax perfeito. A tela escureceu e os créditos começaram a rolar. O teatro irrompeu em aplausos estrondosos. O público sabia que tinha testemunhado a perfeição cinematográfica. Não se fazem mais filmes como esses, então foi um deleite para os fãs de musicais originais. Capítulo 155. Senti-me extasiado. Ver as pessoas à minha volta aplaudindo como se as suas vidas dependessem disso foi incrível. Sei que a maioria das pessoas aplaude com mais entusiasmo nas estreias por causa da presença do elenco e da equipe. Mas ainda assim foi maravilhoso saber que o filme em que tínhamos investido tanto tempo a aperfeiçoar tinha tocado o público. Virei-me para o roteirista do filme, Evan Spader, que parecia prestes a chorar. Eu conseguia entender aquele sentimento. O primeiro filme é sempre especial. Ainda me lembro de ter assistido à primeira exibição de O Sexto Sentido. A reação do público foi tão emocionante para mim quanto parece estar sendo para o Evan agora. Segurei delicadamente seu ombro e o puxei para um abraço fraternal. Você fez um ótimo filme, Evan, eu disse antes de soltá-lo. Fizemos um ótimo filme, corrigiu-me ele com um sorriso. Não se esqueça de que você também é corroteirista. Inclinei a cabeça em sinal de aceitação. Mal posso esperar pelo dia em que também poderei dirigir disse Evan, com um tom nostálgico. Todas as suas 3 músicas ficaram ótimas, elogiei-o. Tenho certeza de que você fará um filme incrível quando o fizer. Os 3 videoclipes que Evan dirigiu foram Bad Guy Closer e We Found Love. Um aspecto notável desses vídeos é que cada um deles figura entre as sequências mais belas de todo o filme. Cada tomada parecia meticulosamente pensada e planejada, como se Evan estivesse competindo com Stephen Daldry para criar algo melhor do que ele. E como dizem, a competição gera excelência. Estou orgulhoso de vocês dois, disse meu pai, passando os braços pelos ombros de Evan e pelos meus. Não me importo nem um pouco com o que os críticos dizem, este é um filme fabuloso. Obrigado, pai, eu disse. Evan expressou sua gratidão antes de minha mãe se aproximar e nos abraçar um por um. A hora seguinte passou num piscar de olhos, enquanto várias pessoas vinham nos parabenizar pelo filme. Sério, Troy, Emma Watson me lançou um olhar inexpressivo. Você tinha mesmo que incluir essa música no filme? Ah, não precisava ser gênio para adivinhar a qual música ela se referia. Eu tinha dado All of Me de presente para Emma no aniversário dela, então era óbvio que ela se sentiria um pouco possessiva em relação a isso. Dei de ombros. Não é minha culpa que você não quisesse que ficasse exclusivamente entre nós. Tive vontade de dizer algo maldoso como, pelo menos agora posso ganhar dinheiro com isso. Mas resisti à tentação. Ela mordeu o lábio pensativa antes de perguntar, quantas delas são sobre mim? Porque eu consegui ver algumas referências como na primeira música que tem um verso. Posso levar um tiro do papai. Era isso. Eu ri alto ao me lembrar disso. Com certeza era sobre ela. Bad Guy foi escrita originalmente por Billie Eilish. Eu mudei a letra para contar a história do meu ponto de vista, e o aviso do pai da Emma sobre sua coleção de armas não era algo que se esquece facilmente. Mas tirando isso, eu não tinha feito grandes mudanças, e as mudanças que houve não foram relacionadas a Emma. Não pense muito nisso, eu disse enfaticamente para meu ex, elas não são sobre você ou sobre mim, foram feitas para se encaixarem na história do filme. All of Me se encaixou perfeitamente, por isso a incluí, não para ter algum tipo de vingança distorcida. Emma não parecia convencida, mas felizmente não insistiu no assunto. Ou melhor, não pôde, porque outra pessoa se juntou a nós. Foi um filme maravilhoso, Troy, disse Barry Meyer, CEO da Warner Bros., depois de se sentar ao meu lado. Ele me ofereceu um aperto de mão, mas eu não aceitei, apenas levantei uma sobrancelha. O sorriso de Barry congelou em seu rosto quando não fiz nenhum movimento para sequer reconhecê-lo. Ao meu lado, Emma ficava cada vez mais nervosa. O silêncio constrangedor se prolongou por alguns instantes antes que eu finalmente cedesse e apertasse sua mão. Percebendo a discórdia entre nós, Emma deu um passo para trás e disse, preciso ir, Troy. Foi bom te ver, Barry. Barry acenou educadamente para ela antes que ela nos deixasse a sós. Por trás de Barry, vi meu pai me lançando um olhar preocupado. Ele apontou para mim, perguntando silenciosamente se deveria se juntar a nós. Discretamente balancei a cabeça negativamente antes de voltar a olhar para Barry. Sério? Perguntou ele. Você ainda está bravo por causa disso? Sim, articulei claramente. Não gosto de ser apunhalado pelas costas por pessoas que considero amigos. E eu costumava te considerar um bom amigo. Você disse que meu salário era muito alto comparado ao dos meus colegas de elenco.
concordei em reduzir meu pagamento por isso. E então você ficou ganancioso e quis mais. Não é assim que as coisas funcionam comigo. Meu pai negociou arduamente com Barry Meyer e Alan Horn. A Warner queria 15% de Echoes of You, e nós insistíamos nos 5 originais. Finalmente todos concordaram com uma participação de 10% para a Warner, me deixando com o restante após deduzir as despesas de distribuição. Do ponto de vista de uma distribuidora, a Warner ainda lucrava pouco, porque qualquer outro grande estúdio aceitaria facilmente pelo menos 15%. O problema era que eu detestava a forma como eles agiram, mantendo o controle criativo como refém dos nossos lucros. Alheio aos meus pensamentos, Barry sorriu. Seria possível eu me desculpar novamente? Que tal discutirmos nosso próximo projeto juntos? Lancei-lhe um olhar cético. Que projeto? Queria dizer em voz alta que não haveria mais projetos entre nós, mas não queria irritá-lo ainda mais. O sorriso dele se alargou. Temos um contrato de distribuição para seus próximos 2 álbuns também, lembra? E você queria um papel fora do universo de Harry Potter conosco. Então, que tal isso? Vou te dar carta branca para analisar nossa lista de projetos futuros e você pode escolher o que quiser. Em troca, que tal trabalharmos em outro musical como seu próximo álbum e filme depois que terminarmos O Enigma do Príncipe? Este ainda nem foi lançado, observei, tentando ajudar. Não sabemos se este filme será um sucesso. Embora eu pudesse ter dito isso, não havia como esse filme ser considerado um fracasso. Especialistas do setor estimavam que o filme arrecadaria mais de 50 milhões de dólares apenas no fim de semana de estreia nos mercados norte-americanos, o dobro do orçamento de 25 milhões de dólares. Isso somado ao fato de que meu álbum havia recebido críticas excelentes da crítica musical e já havia vendido todas as suas 500 mil cópias da tiragem inicial, era prova suficiente de que o filme também seria um sucesso a longo prazo. Isso não importa, disse Barry com confiança. Gostei do filme e quero fazer outro. Darei a você total liberdade criativa para fazer sobre o que quiser. Vou pensar nisso, respondi evasivamente, mas se Barry tivesse um mínimo de inteligência, entenderia o que eu realmente queria dizer. Enquanto eu tivesse outra empresa com a qual pudesse trabalhar oferecendo um acordo semelhante, jamais escolheria a Warner para meus futuros filmes. Há um ditado em Hollywood, continuou Barry imperturbável. Aproveite enquanto a oportunidade está em alta. Sua música está em alta agora. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Basta um encontro infeliz com um paparazzi escondido do lado de fora de um restaurante para que tudo possa desmoronar. Aquela foi uma mensagem enigmática. Ou seria uma ameaça? Eu não me importava se ele mandasse uma frota inteira de paparazzi atrás de mim. Contanto que eu não fizesse nada ilegal, qual seria o pior que eles poderiam fazer? Com esse pensamento em mente, me despedi para encontrar os outros convidados da festa. Ao cumprimentar Roger Ebert, um dos mais importantes críticos de cinema de todos os tempos, algo me ocorreu. Quanto mais eu pensava nisso, mais meus medos se confirmavam. Como Barry sabia dos paparazzi escondidos? Eu não tinha revelado essa informação a ninguém. Duvido que alguém além da minha família e da Rihanna soubesse disso. Então, a menos que Barry tivesse conversado com algum dos paparazzi presentes, ele não deveria saber. A menos que... Porra! A raiva percorreu minhas veias quando fiz a conexão. Mesmo assim, mantive uma expressão serena enquanto cumprimentava as outras pessoas. Isso era demais. Eu queria me vingar ali mesmo, mas também sabia que não podia fazer nada sem provas concretas. Troy. Emily me cumprimentou com entusiasmo, me envolvendo em um abraço apertado. Por um instante, esqueci minha raiva ao ver a expressão de êxtase em seu rosto. Muito obrigada por me deixar fazer este filme. Ao lado dela, Robert Pattinson assentiu com a cabeça em concordância. Sim, este foi um filme incrível e sou grato por ter feito parte dele. Vocês dois são atores super talentosos, eu disse seriamente. Se não fosse eu, alguém já teria descoberto vocês. Era só uma questão de tempo. Em poucos anos, ambos teriam alcançado o estrelato graças ao espetacular Homem-Aranha e à saga Crepúsculo, embora eu não tivesse certeza se a linha do tempo ainda se desenrolaria como originalmente. Minha presença já havia mudado muito suas vidas, e seus futuros também poderiam mudar por causa de... E de repente uma ideia surgiu na minha cabeça. Uma maneira perfeita de me vingar de Barry Meyer, sem mencionar que poderia me render um bom dinheiro se tudo acontecesse exatamente como na linha do tempo original. Pedi licença aos meus colegas atores para procurar meu fiel assistente, que também estava presente na estreia e na festa posterior. Tobias, eu disse com urgência. Tenho uma tarefa para você. Ah, é? Perguntou ele, curioso. Consigam-me os direitos de adaptação completos da série de livros Crepúsculo. Não apenas 1 ou 2 livros, mas a série inteira. Ele assentiu lentamente. Eu consigo fazer isso. Você quer que seja seu próximo filme? Não, recusei a ideia. Pode até ser uma série de filmes de sucesso comercial, mas ninguém poderia negar que não era boa. Eu só quero produzir. Não me importo com quanto vocês tenham que pagar. Pago até 10 milhões de dólares se isso significar que terei os direitos de adaptação de toda a série de livros, inclusive os que ainda não foram lançados. Concordo até em pagar ao autor uma porcentagem da receita mais tarde. Seus olhos se arregalaram de forma cômica por alguns segundos. Você está. Ele fez uma pausa antes de assentir em concordância. Certo. Dei uma risadinha. Foi engraçado vê-lo mudar de tom tão rapidamente. Que bom que ele parou de questionar minhas decisões de negócios. Ótimo, eu disse. Tente terminar antes do início das férias.
Após os últimos anos trabalhando com Troy, Tobias já não se surpreendia mais com as decisões estranhas dele. Inicialmente suas decisões de negócios podem parecer impulsivas, mas nunca estiveram erradas. Veja o YouTube, por exemplo. Troy gastou 100 milhões de dólares para adquiri-lo e na semana passada já havia rejeitado uma oferta de $500 milhão em dinheiro vivo, para surpresa de todos. Se Troy tivesse aceitado o negócio, ele se tornaria oficialmente o ator mais rico do mundo. Aliás, ele poderia muito bem ser considerado o ator mais rico agora. Acontece que empresas não listadas em bolsa, como o YouTube, sem lucros, não têm seus valores atribuídos até serem adquiridas ou listadas em uma bolsa de valores, o que ocorrer primeiro. Então, quando Troy lhe pediu para ir atrás dos direitos de adaptação de um livro de vampiros chamado Crepúsculo, ele não esperava que fosse tão difícil. Ele até voou para o Arizona uma semana antes do Natal para resolver a situação, mas algumas coisas não são tão fáceis. Gostaria muito de poder te ajudar, Tobias, disse Stephenie Meyer, autora de Crepúsculo, em tom de desculpas. Mas não tenho mais os direitos. A Paramount os detém. Isso foi um pequeno problema. A forma como adaptaram o roteiro, continuou Stephenie, balançando a cabeça em sinal de decepção. Eu odiei. Mudaram completamente a história e os personagens. E aí lançaram outro filme sobrenatural, Amaldiçoada, que foi um fracasso retumbante, e agora nem querem fazer. Crepúsculo. Que pena, disse Tobias com compaixão, antes de se aproximar um pouco mais. Eles têm direito sobre quantos livros? Só o primeiro, respondeu Stephenie. Esse também expira em 2007 se eles não começarem a filmar até lá. Essa era a oportunidade perfeita para Tobias fazer sua jogada. Então, se eu prometer que manteremos a história fiel à sua visão, você estaria disposto a nos vender os direitos do restante da série? Stephenie hesitou por um momento antes de perguntar. Você é mesmo assistente do Troy Armitage? Sim, ele assentiu enfaticamente, usando todo o seu charme, quase como se estivesse imitando Troy. Para ser sincero, eu não li seu livro, mas Troy leu e adorou. É por isso que ele quer transformá-lo em filme. Então isso é perfeito, exclamou Stephenie, entusiasmada. Há um outro produtor que se encontrou comigo várias vezes para discutir os direitos, e eu até já tinha concordado em vendê-los para ele no futuro. A única dúvida que eu tinha era que ele não tinha o apoio de nenhum grande estúdio. Desde que o vi em Cálice de Fogo, não consigo deixar de pensar que Troy seria perfeito no papel de Edward. Se Troy quiser fazer o filme, terei o maior prazer em vender-lhe os direitos dos outros 3 livros planejados, mesmo que não haja nenhum estúdio envolvido agora. Isso, claro, se você conseguir que a Paramount lhe venda os direitos do primeiro livro de volta. Ah, murmurou Tobias, nervoso. Hesitou por alguns instantes, pensando em como prosseguir. Escolheu cuidadosamente as próximas palavras. Troy só quer produzir. Ele estará muito ocupado filmando Harry Potter para se comprometer com qualquer outra coisa. Stephenie recostou-se pensativa. Então, sinto muito. Não posso vender os direitos dos próximos 3 livros para você. Antes que Tobias pudesse perguntar o porquê, ela continuou. O outro produtor com quem estou negociando concordou em me dar total controle criativo sobre a produção do filme. Além disso, estou conversando com ele há meses, então prefiro trabalhar com ele. Posso te dar tudo o que ele está oferecendo, respondeu Tobias. Posso até te oferecer um negócio melhor do que o dele. Não pode, respondeu ela. Ele já concordou em me dar 10% da receita. Mesmo que você possa me oferecer mais, eu ainda o prefiro porque nos damos bem. Aquilo era péssimo. Muito ruim. Tobias precisava salvar a situação, mas não sabia como. Porque estava claro como o dia que não havia nada que ele pudesse dizer naquele momento para mudar a opinião de Stephenie. A menos que conseguisse mudar a opinião de Troy. O que por si só já era uma tarefa impossível. Não que Troy fosse uma pessoa irracional, mas era muito difícil convencê-lo a fazer um filme que ele não queria. Ele também havia deixado claro que precisava daquele filme a todo custo. Deixe-me falar com Troy sobre isso, disse Tobias, tentando acalmá-lo. Talvez ele consiga arranjar um tempinho para esse filme entre os próximos 2 filmes de Harry Potter. Stephenie inclinou a cabeça em sinal de concordância enquanto Tobias se retirava. Capítulo 156. Pat ficou muito animada ao saber que Troy Armitage finalmente lançaria seu primeiro álbum de música. E não era qualquer álbum, fazia parte de um filme que chegaria aos cinemas em breve. Então, como qualquer boa fã, ela fez o que tinha que fazer. Entrou na fila para comprar o tal álbum. Sério, isso é tão inesperado, reclamou Claire, sua melhor amiga. Este é literalmente o primeiro álbum dele. Por que as pessoas estão tão animadas? Ele pode até ser péssimo. Pat se virou para ela e sorriu antes de começar a cantar sua canção favorita da infância. Você pode contar comigo, tipo 1, 2, 3. Claire revirou os olhos, mas não se deu ao trabalho de dizer mais nada. Nem ela podia negar que Konami era um sucesso absoluto da infância deles. O fato de Troy tê-la escrito quando criança a tornava ainda melhor. Depois, ele lançou mais 2 músicas no YouTube, We Don't Talk Anymore e Sugar, canções que conquistaram a indústria musical. O melhor de tudo é que as 2 faziam parte de um álbum completo, com outras 12 faixas inéditas, totalizando 14 músicas. Pat e Claire decidiram comprar um álbum no primeiro dia da promoção, então chegaram à loja de música um pouco mais cedo naquele sábado. O que encontraram foi surpreendente. Havia uma fila enorme na frente da loja, como se algum artista famoso como Michael Jackson ou Britney Spears estivesse lançando um novo álbum. Quando perguntaram o motivo da multidão, o rapaz à frente delas respondeu simplesmente, é o Troy.
Claro que vai ter fila. Graças a Deus chegamos antes da loja abrir, comentou Claire distraidamente assim que a porta da loja finalmente se abriu e os clientes ansiosos entraram um a um. Tenho certeza absoluta de que se tivéssemos esperado até amanhã, ou mesmo até hoje à noite, todos os discos já teriam se esgotado. Patty olhou para trás e viu que pelo menos mais 20 ou 30 pessoas tinham entrado na fila. Ao ver isso, ela não pôde deixar de concordar com a amiga. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas cerca de 15 minutos, finalmente chegou a vez de Patty e Claire perto do balcão. Era uma loja relativamente pequena, mas era a única na região. Para ir a uma daquelas lojas grandes, elas teriam que ir mais longe e nenhuma das duas tinha carro. Olá! Patty cumprimentou o atendente da loja com entusiasmo. Gostaríamos de 2 dos CDs mais recentes de Troy Armitage. O olhar silencioso no rosto do atendente foi suficiente para deixar Patty em pânico. Não me diga. Está esgotado, disse o atendente pedindo desculpas. Já não tínhamos muitas cópias. O rapaz que estava na sua frente comprou o último CD que tínhamos. Não o... Patty exclamou em desespero, virando-se para a amiga. Por que sempre acontece a gente com o Troy? Primeiro, não conseguimos ingressos para vê-lo ao vivo na Broadway, depois perdemos os 2 últimos filmes dele no dia da estreia, e agora até o álbum. Parece que estamos amaldiçoadas ou algo assim. Claire estava pronta para dar seu próprio palpite, mas as próximas palavras do atendente a interromperam. Ainda temos a versão de luxo do álbum, mas é um disco de vinil, não um CD. Você pode comprá-la se quiser. Patty e Claire se viraram para ele em uníssono, lançando-lhe um olhar fulminante por não ter mencionado isso antes. É mais caro, disse ele, erguendo os braços em sinal de rendição. Enquanto o CD custa $29,99, o disco de vinil custa $39,99. E por que será? Perguntou Claire, estreitando os olhos. Porque é um conjunto de 2 discos, explicou ele com naturalidade. Enquanto o CD tem 14 músicas, a versão de luxo em vinil inclui algumas a mais, como Call On Me, e uma versão alternativa de We Found Love, cantada por Troy. Também inclui a trilha sonora do filme, Echoes of You. É por isso que tem um preço mais alto. Então nos dê 2 álbuns de vinil de luxo, anunciou Patty sem hesitar. Na opinião dela, valia totalmente a pena, e ao ver o aceno resoluto de Claire, ela soube que estavam em sintonia. O atendente assentiu com a cabeça antes de trazer os 2 álbuns. Aqui estão. As meninas fizeram seus respectivos pagamentos e saíram da loja às pressas. Assim que voltaram para a casa de Patty, desembrulharam os álbuns com entusiasmo. Cada conjunto continha 2 discos, um com as músicas e outro com a trilha sonora. Então, qual devemos jogar primeiro? Perguntou Claire, curiosa. Patty levantou um dedo animadamente antes de apontar para um deles. Enime Neimoi. Vou tocar este disco. Seu dedo pousou na trilha sonora do filme, e ela a arrancou avidamente das mãos de Claire. Ela deslizou o disco novinho em folha para o toca-discos dos pais. A música que saía daquele velho aparelho era celestial. Ouvir aquilo causou arrepios em Patty. A melodia era lindamente romântica e melancólica ao mesmo tempo, quase de outro mundo. Durante a hora e meia seguinte, o toca-discos alternou entre as músicas e a trilha sonora, criando uma experiência inesquecível. Quando a música finalmente terminou, Patty se virou para Claire com uma expressão determinada. Não me importo com o que digam. Este é o melhor álbum de música que já ouvi. As músicas são lendárias. Claire apenas assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Luna Bliss, puta merda. Quem diria que Troy era um gênio? Alguém tem o primeiro álbum dele? Se eu já não fosse soldado, estaria na fila para me alistar no exército Trojan agora mesmo. Serene Dreamer, você roubou exatamente o que eu ia dizer. Tive o melhor orgasmo auditivo da minha vida ouvindo esse álbum, especialmente Bad Guy. Essa música é incrível. Pixel Warrior 77. Do que você está falando? Someone You Loved é a melhor. Parte meu coração saber que alguém deve ter despedaçado o coração do meu querido Troy para ele compor uma música tão dolorosa. Firestarter 12. Vocês estão todos errados. A melhor música é obviamente All of Me. Parece que ele escreveu a música para Rihanna porque colocou todo o seu coração e amor nela. Quantum Fox, eu sou radioativo. Radioativo. Voou, yeah. Como alguém pode superar isso? Essa é a melhor música de rock que eu ouvi em muito tempo. Nova Night, sinceramente não gosto do cara. Ele é muito arrogante e violento na minha opinião, mas seria uma tolice ignorar a música dele. Skydreamer 64. Uau, até os críticos estão elogiando, então deve ser bom mesmo. Eu não ouvi nenhuma música dele, mas com certeza vou dar uma chance. Glitin Time, @Skydreamer 64. Você estava vivendo debaixo de uma pedra ou algo assim? É literalmente qualquer coisa que esteja tocando no rádio ou em qualquer canal de música na TV. Se você ouviu alguma música nova nas últimas semanas, é bem provável que tenha ouvido alguma música do Troy. Skydreamer 64. Ouvi ontem uma música com um som retro chamada Until We Found You. Glitin Time, essa é uma delas. O Troy é tão talentoso que agora compõe em vários gêneros. Do rock ao pop, do retro ao EDM, até canções de amor. Existe algo que esse cara não consiga fazer? Dark Matter 69. Vocês nem estão falando da melhor parte. A trilha sonora da edição deluxe do álbum dele. É tão boa e emocionante que eu a ouço repetidamente enquanto estudo ou simplesmente como música de fundo. É a melhor música que já ouvi na minha vida. Até meu cachorro adora e se acalma quando eu a toco.
Firestarter 12, eu nem sabia que existia uma edição de luxo. Vou voltar à loja. Serene Dreamer, eu também. Luna Bliss, eu tenho. @DarkMatter69 tem razão. A trilha sonora é a melhor parte daquele álbum. Eu ficaria chocada se ele não ganhasse um Oscar por ela. Dark Matter69, provavelmente não. Prêmios técnicos como melhor trilha sonora e melhor canção original são monopolizados pelos velhos rabugentos. Eles não vão deixar alguém jovem e dinâmico como Troy ganhar. Nova Night, uma palavra, Eminem. Dark Matter69, ele é uma exceção, não a regra. Luna Bliss, não me importo com política. Quero que Troy ganhe um segundo Oscar este ano. Sweet Stone, vocês não estavam na estreia do filme. Acreditem, foi a melhor coisa que assisti o ano todo. Quantum Fox, ei, é aquele cara da equipe do Troy. Conta tudo pra gente, cara. Por favor, pessoa com as mãos postas. Sweet Stone, deixa eu pensar. Troy e Rihanna se conheceram no set de filmagem e se apaixonaram. Luna Bliss, qual é? Todo mundo já sabe disso. Conte-nos algo novo. Que tal essa tal de Emma Stone? Você já a conheceu? Sweet Stone, ela é legal, eu acho. Não conversei muito com ela. Mas o Troy está excelente como sempre. Assim como Rob Pattinson, o cara que interpreta o antagonista. O irmão do Troy, Evan, também é muito bacana. Quantum Fox, espera aí. O Troy tem um irmão? Por que eu não sabia disso? Luna Bliss, seu irmão adotivo. Ele era amigo de Troy e perdeu os pais, então os pais de Troy o adotaram. Mas por que ele estava no set de filmagem? Ele está interpretando algum papel? Sweet Stone, Evan escreveu o filme com Troy. Os diálogos e as cenas são em sua maioria dele, enquanto as músicas são de Troy. Evan também dirigiu algumas canções para o filme. Nova Night, essa sim é uma verdadeira fofoca. Troy promovendo nepotismo para o irmão dele. Sweet Stone, eu não diria isso. Troy e Evan escreveram o filme juntos. Evan queria dirigi-lo, mas Troy recusou porque não tinha a experiência necessária, impedindo assim o nepotismo em vez de perpetuá-lo. Foi então que ele contratou Stephen Daldry para o projeto. Nova Night, meus parabéns a ele por ter feito a coisa certa. Serene Dreamer, mal posso esperar para ver o filme. Ei, @SweetStone, o Troy também tem uma cena sem camisa neste filme? Tenho notado uma tendência ultimamente, ele sempre encontra um motivo para tirar a camisa quando pode. Essa tendência começou em Cálice de Fogo e continua desde então. Ajuda o fato de ele ser muito bonito. Luna Bliss, caramba. @Serene Dreamer tem razão. Acabei de verificar. @SweetStone, por favor, responda. Sweetstone, sim. É tudo que você vai ouvir de mim. Luna Bliss, era tudo que eu precisava saber. Vou comprar ingressos para a pré-estreia de quinta-noite. Quantum Fox, sério, por que vocês estão discutindo coisas tão estranhas aqui? Estávamos falando da música dele, pelo amor de Deus, não do físico dele. Quando ouvi pela primeira vez que uma estrela de cinema lançaria um álbum completo de músicas, que também faria parte da trilha sonora do filme, descartei a ideia como mera jogada de marketing. Presumi que o álbum fosse uma forma de promover o filme. Depois de ouvi-lo, em repetição pelo menos 20 vezes, posso afirmar com toda certeza que eu estava completamente enganado. O filme existe para promover as músicas, e não o contrário. Fui um dos poucos sortudos convidados para a estreia de Echoes of You, e fiquei impressionado com o que vi. A história é bastante genérica e às vezes um pouco previsível, mas os personagens são maravilhosamente desenvolvidos. Troy Armitage e Emma Stone têm uma química simplesmente de outro mundo. Eles ficam tão bem juntos na tela que não consigo evitar torcer para que fiquem juntos na vida real também. Stephen Daldry, o diretor, usou seu apurado instinto para criar um filme com uma edição precisa e que funciona perfeitamente. Mas esse não é o motivo pelo qual você deveria assistir ao filme. É inegável que Troy Armitage é um fenômeno único na indústria do entretenimento. O garoto que se tornou o mais jovem vencedor do Oscar e uma estrela global aos 11 anos continua a cativar o público com seu projeto mais recente. Desta vez, porém, não é sua atuação que vai te hipnotizar, é sua música. Do primeiro ao último instante, a música assume o protagonismo, mas este não é um musical tradicional. Troy interpreta um astro pop no filme, e suas canções são predominantemente pop. O filme apresenta impressionantes 14 canções originais, a maioria das quais não está diretamente ligada à trama. Contudo, em vez de prejudicar o ritmo do filme, a música é o que prende a atenção do espectador do início ao fim. Da primeira canção, Bad Guy, a faixa de encerramento, All of Me, cada música é uma obra-prima que reflete o crescimento do personagem ao longo da história. Tecnicamente, a música é revolucionária, tão original e inovadora que é incomparável a qualquer outro lançamento atual. Troy Armitage oferece uma mistura inigualável de gêneros, emoções e maestria vocal neste álbum. Cada faixa é uma jornada sonora, com a voz de Armitage como guia perfeita. Não é apenas um álbum, é uma revolução musical. A trilha sonora do filme é igualmente notável. O tema de Troy Bailey está em constante repetição na minha playlist desde a primeira vez que o ouvi. É melancólico, mas esperançoso, transbordando amor e beleza, uma perfeita harmonia de emoções. Se eu tivesse que descrevê-lo em uma palavra, seria arte. Ouso dizer que Troy Armitage criou algo tão extraordinário que talvez não consiga superar nos próximos anos. Se ele não completar seu EGOT com este álbum, perderei toda a fé no Grammy. Minha única queixa?
Cada música é tão excepcional que algumas faixas, sem a devida promoção, podem não atingir todo o seu potencial junto ao público. Se você estiver lendo isso, Troy, obrigado por criar este álbum e compartilhá-lo conosco. Considere-me um membro oficial do Exército Trojan. Classificação: 5 Ben Radcliffe, Rolling Stone. Por pouco não me emocionei ao ler aquela crítica. Eu não sabia quem era esse tal de Ben Radcliffe, mas suas palavras tocaram meu coração com tanta sinceridade. O fato de a crítica ter sido publicada na Rolling Stone, a revista de música número 1 do mundo ocidental, significava que todos os entusiastas da música a leriam. O que mais me surpreendeu foi a resposta extremamente positiva à trilha sonora do filme. Não foi só a Rolling Stone. Vários críticos elogiaram o brilhantismo da trilha. Eu havia parado de ler críticas sobre minha atuação há muito tempo, mas não resisti a conferir as reações à minha música. Trabalhei na trilha sonora por mais de um mês antes de finalizá-la, e a melhor parte foi que ela era totalmente original. Quando comecei a compor, experimentei várias melodias até encontrar uma que realmente parecia combinar com os personagens de Troy e Bailey no filme. Por mais que tentasse, não conseguia me lembrar de qual filme eu a tinha tirado. Finalmente concluí que era uma peça original criada do zero usando minha criatividade. Essa constatação me deu confiança. Um dia, quando meu conhecimento futuro se tornar obsoleto, talvez eu ainda seja capaz de compor músicas incríveis por conta própria, sem atalhos. Terminou de ler? Perguntou Eva ansiosamente ao meu lado. Sim, respondi, sorrindo. Sou eu. Ótimo, então. Seu sorriso se alargou. É hora de se preparar para a campanha da temporada de premiações. Soltei um gemido ao perceber. Como tínhamos lançado o filme tão tarde no ano, agora tínhamos que fazer campanha para ele em todas as principais premiações, além da habitual maratona de entrevistas. E não era só este filme, eu tinha 3 filmes lançados este ano, As Vantagens de Ser Invisível e Brick, e Echoes of You, todos com recepção positiva da crítica. A melhor parte? As indicações ao 63º Globo de Ouro já haviam sido divulgadas há dias, e eu já tinha recebido várias indicações. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.